O milionário cai de pé ao ouvir a mendiga negra confirmar que é sua filha perdida. Victor sempre foi aquele cara que tinha tudo. Mansão enorme, carros importados espalhados pela garagem, alguns valendo mais que uma casa. Festas luxuosas que iluminavam a noite, jantares cheios de gente importante. Mas apesar de todo o brilho, um vazio apertava seu peito toda vez que olhava para o espelho. Um buraco invisível que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Numa tarde cinza, ele decidiu dar uma volta no bairro que sempre evitou. Um lugar de extremos, as ruas estreitas marcadas pela fome, o cheiro de abandono misturado à esperança caída nos olhos das pessoas. Victor caminhava pelas calçadas esburacadas. O contraste entre sua roupa cara e o cenário era nítido demais. Durante seu passeio, ouviu um murmúrio abafado, uma voz rouca que parecia chamar pelo passado dele. Foi quando viu Jamila. Ela estava sentada na calçada. A pele marcada pela sujeira, o olhar profundo, quase. Uma voz dela saiu trêmula, quase inconcebível. Ele parou. Um arrepio gelado subiu pela sua espinha. "Eu sou sua filha", disse ela com um misto de medo e desafio. Jamila, a menina que disseram que nasceu morta. Aquele nome cortou a garganta dele como uma faca. O plano perfeito de sua vida, o casamento luxuoso, os negócios, a fama, de repente desmoronava diante desse segredo que estava enterrado sob camadas de mentiras e esquecimento. O mundo piscou. Ficção e verdade se misturavam. O chão parecia balançar. Jamila contou com uma voz entrecortada as dores que carregou em silêncio. A rejeição, a fome, as noites frias na rua, os não que ouviu durante anos como furiosas tempestades. As palavras dela batiam forte contra as paredes douradas da mente de Victor. Como comparar aquele sonho de riqueza e poder com a realidade cruel que ela enfrentou? O confronto entre os dois era quase palpável, um abismo escancarado entre mundos. Enquanto ele tentava juntar os pedaços daquele quebra-cabeça devastador, um nome ecoou na mente dele. A ex-esposa, a mulher que guardava todos os segredos, a sombra que sempre espreitou por trás das cortinas da sua vida perfeita. Victor sentia as mãos tremendo, as lágrimas querendo escapar, mas nenhuma resposta certa surgia. Como aceitar Jamila? Que mágoas profundas ela carregava? E mais ainda, como reparar anos de ausência, de silêncio, de uma indiferença cruel? No meio daquele caos, ele sabia. O passado não perdoa, e o futuro que ele imaginava precisa ser reconstruído do zero, talvez com o único pedaço de alma que ele havia ignorado por tanto tempo. A dúvida queimava seus pensamentos. Será que ele teria coragem para enfrentar a verdade escondida entre as sombras da família? E estará ele pronto para encarar? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Victor parecia querer saltar do peito. Jamila seguia ali, diante dele, um misto de coragem e fragilidade. A verdade pesava no ar, e cada palavra que ela dizia aprofundava um corte em sua alma. Justo quando ele achava que tudo não poderia ficar mais intenso, um grito ecoou ao fundo. "Victor, o que você está fazendo aqui?" Era a esposa dele, Renata, que aparecera como uma tempestade inesperada. Seus olhos... "Não caia nessa armadilha." Ela projetou o olhar para Jamila a desprezo. A tensão no ar aumentou. Jamila não parecia se abalar com as palavras de Renata. "Eu não tô mentindo. Eu sou quem eu sou, e você sabia, Renata." O espaço entre elas pulsava, carregado de verdades e mentiras. Victor sentiu uma punhalada no estômago. O que quer que Renata estivesse escondendo, agora ameaçava vir à tona. "Como assim sabia?
O que você está dizendo? Indagou com a voz tremendo. Na noite em que ela nasceu, eu estava lá também, Victor. Eu sempre soube que ela tinha sobrevivido. Renata jogou a bomba e o chão desapareceu sob os pés de Victor. As palavras dela reverberaram, e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Jamila olhou para Victor. O olhar dela agora misturado a uma raiva e uma tristeza profundas. Você sabia de tudo, não sabia? Você me abandonou. Victor respirou fundo, as emoções se misturando em uma tornado em sua cabeça. Eu não sabia. Eu fui enganado. Todos nós. Mas ele não conseguiu terminar. Tudo o que ele dizia parecia suave demais para a gravidade da realidade que enfrentava. Enganado? Ou será que você simplesmente escolheu ignorar as verdades que não quer ouvir? Disse Renata, com a voz cortante como uma lâmina. Naquele instante, um grupo de pessoas começou a se acumular na calçada, ouvindo a cena. Murmúrios começaram a surgir. Olha lá, o milionário com a filha abandonada. Alguém até riu nervosamente, quebrando o clima denso com uma risada cruel. A multidão se mantinha distante, mas os rostos eram uma mistura de curiosidade e julgamento. Victor sentiu o peso da reprovação. Ele já estava diante da família que nunca teve, mas a realidade estava exposta aos olhos do mundo. Eu nunca pensei que seria assim, Renata. Como você pôde esconder isso de mim? Gaguejou Victor, a dor clara em seus olhos. Porque eu não podia deixar você estragar a nossa vida perfeita, e muito menos a sua reputação. O desespero dela era quase palpável, mas havia também um egoísmo disfarçado nas palavras. Victor olhou para Jamila, cada segundo mais difícil que o anterior. As dúvidas continuavam a borbulhar em sua mente. O que ele realmente conhecia sobre a mulher ao seu lado? E sobre a esposa que jurou amor? O que mais estavam escondendo um do outro? O som do mundo o cercava, com pessoas sussurrando e os olhos deles brilhando com expectativa. O silêncio se arrastou, e Victor percebeu que o abismo entre ele e aqueles que o cercavam se tornava ainda maior. E enquanto provavelmente tudo desmoronava ao seu redor, uma pergunta esmagadora aparecia na mente dele. Quem ele realmente era naquela história? Não posso mais continuar aqui. As palavras saíram trêmulas de sua boca, ecoando na noite palpável. Ele virou-se, buscando um caminho para fora. E à medida que se afastava, o caos da verdade atrás de si, ele sentiu que a jornada estava apenas começando. Victor parou, o coração martelando no peito, a mente uma tempestade. Ele havia tentado fugir, mas a verdade o seguia como uma som. Por que Renata havia se escondido atrás de tantas mentiras? O frio na barriga transformava-se em um nó que o impedia de se mover. O olhar de Jamila estava fixo nele, cheia de perguntas sem respostas. Então, sem aviso, um grito estourou na multidão. Olha, lá vem a polícia! As pessoas começaram a se dispersar, o pânico se espalhando com cada passo apressado. Victor virou-se, a vista turva pelo medo. O que estava acontecendo agora? O peso do passado e do presente colidia de maneira avassaladora. Ele viu os policiais se aproximando, a sirene distante, mais crescente. Victor, você precisa ir! Gritou Jamila, seu tom de urgência rasgando a confusão ao meio. Mas ele estava paralisado. As dúvidas continuam a girar na mente como uma dança macabra. Deveria correr com Jamila para longe de Renata e daquela situação ridícula? Ou enfrentar as consequências? Quando finalmente resolveu seguir Jamila, um empurrão violento quase o derrubou. Um homem, um transeunte, gritou do fundo da multidão. Ele é o pai dela! Vamos ver o que ele vai fazer! Gritos se misturaram às risadas e murmúrios. Sentia-se exposto, como se as paredes de sua vida perfeita ruíssem, revelando tudo o que ele havia tentado esconder. E a verdade do que quer que estivesse acontecendo ali era mais ameaçadora que qualquer inimigo. O horror da cena se intensificou quando um agente de polícia aproximou-se, o olhar fixo em Victor. Senhor, precisamos que o senhor se identifique. Há uma denúncia. A denúncia de quê?
Victor sentiu o veneno tentar escalar pela garganta. Ele desejava gritar que não tinha nada com aquilo, mas as palavras se perderam na confusão do que estava prestes a acontecer. Tráfico e exploração de menores, disse o policial, a voz firme e direta. O mundo de Victor congelou. Temos um mandado de prisão para você. A multidão explodiu em murmúrios, muitas cabeças se virando para ele, expectativa e desprezo em cada olhar. O impacto da acusação bateu nele como um soco no estômago, uma dor verdadeira, física. Os olhos de Jamila se alargaram, a incredulidade pintando seu rosto. O quê? O que está acontecendo? Victor, agora, sentia-se entre o pânico e a negação. Como tudo aquilo poderia ser verdade. Não, eu não fiz nada. Ele começava a suar, a temperatura ao seu redor subindo, o peso das acusações esfriando seu sangue. Renata, que até aquele momento estava alheia à realidade, olhou para ele com olhos de fogo. Você não me disse sobre os negócios, Victor. O que você fez? As palavras dela cortaram como faca. Não havia mais escapatória. A verdade, insidiosa, começava a emergir como um pesadelo concreto. A vida que ele construiu, a fachada de riqueza e sucesso, era apenas a tela vermelha que escondia o lixo embaixo. O olhar de Jamila se encheu de desprezo. Ela virou-se para os policiais, uma chama de esperança e determinação se acendendo. Vocês precisam saber que eu sou filha dele. Ele não fez nada. O tumulto na calçada aumentava. O pânico, a confusão, a luta interna de Victor rolando em cada lado de sua cabeça. Aquela era uma revelação devastadora. Perceber que a verdade sobre sua vida estava diante de estranhos, na calçada, na luz que iluminava a escuridão de seus segredos. Ele tinha que lutar. Mas o que exatamente estava escondido por trás da vida que levara? E o que mais a tal verdade revelaria antes que tudo se despedaçasse? A sirene cada vez mais próxima, a pressão dos olhares, a tempestade de sentimentos. A vida como Victor a conhecia começava a derreter, e numa fração de segundos ele sabia. A grande pergunta ecoava: quem ele realmente era naqueles momentos? E o que mais poderia ser revelado? O coração de Victor parecia querer saltar do peito. Jamila seguia ali, diante dele, um misto de coragem e fragilidade. A verdade pesava no ar, e cada palavra que ela dizia aprofundava um corte em sua alma. Justo quando ele achava que tudo não poderia ficar mais intenso, um grito ecoou ao fundo. Victor, o que você está fazendo aqui? Renata, a tempestade inesperada. Seus olhos, frios e calculistas, se fixaram em Jamila, e o silêncio pesado se instalou. Renata tinha o rosto pálido e duas manchas de ruge nas bochechas. A raiva dela transparecia, quase palpável. Você não tem vergonha de aparecer assim? Em público. Mas Victor começou sem saber por onde continuar. O choque pintava seu rosto de várias cores. O tempo parecia parar. Renata avançou firme, como um exército a caminho de uma batalha. Essa mulher não é quem você pensa que é, Victor. O que ela disse não passa de uma mentira. Não caia nessa armadilha. Ela projetou o olhar para Jamila a desprezo. Eu não estou mentindo. Eu sou quem eu sou. E você sabia, Renata? Jamila não se abalou. Suas palavras eram um desafio, um grito silencioso para a verdade emergir. Como assim sabia? O que você está dizendo? Indagou Victor, com a voz tremendo. Na noite em que ela nasceu, eu estava lá também, Victor. Eu sempre soube que ela tinha sobrevivido. Renata jogou a bomba, e o chão desapareceu sob os pés de Victor. Jamila olhou para Victor. O olhar dela agora misturado a uma raiva e uma tristeza profundas. Você sabia de tudo, não sabia? Você me abandonou! E eu não sabia, eu fui enganado, todos nós. Mas as palavras saíram trêmulas, soando vencidas. Enganado? Ou você simplesmente escolheu ignorar as verdades que não quer ouvir? Disse Renata, com a voz cortante como uma lâmina.
O barulho da multidão aumentava. As pessoas começavam a se aglomerar, atraídas pela cena. Comentários sussurrados aumentavam a pressão no peito de Victor, mas no meio da confusão, suas emoções pareciam explodir como fogos de artifício. Naquele momento, do fundo da multidão, apareceu um homem, alto, com um semblante sério. Era o advogado que ele havia contratado anos atrás. Victor! Gritou, chamando a atenção de todos. Precisamos falar. É urgente. O profissional se aproximou. A expressão dele era grave e as mãos tremiam um pouco. Você precisa saber a verdade. A situação é mais complicada do que você imagina. A multidão murmurou. O tom do advogado fez o pânico se espalhar e todos os olhos se viraram para Victor. O que está acontecendo? Ele questionou. A voz praticamente um sussurro. As lanternas de uma viatura começaram a piscar ao longe, a sirene se aproximando cada vez mais. Victor, escute, você precisa saber. A Jamila não é a única. Existe outro filho, disse o advogado, o impacto das palavras esmagando Victor. As pessoas pararam, o murmúrio cessou e o ar ficou pesado. Jamila piscou, confusa. Outro filho? Ela repetiu, a voz tremendo. Sim, um filho que ficou com a Renata. O advogado olhou ao redor antes de fitar Victor novamente. Você não sabe, mas existem registros ocultos. Ela não apenas mentiu sobre a Jamila, mas também sobre outro filho que abandonou. E está começando a emergir a verdade. Agora, Victor sentiu sua cabeça girar, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Um filho? Ele não conseguia processar. O peso da traição e a responsabilidade estavam se empilhando como uma avalanche. O que mais ele não sabia? E a acusação da polícia que se aproximava, o olhar de Jamila, sua própria esposa. Tudo começava a fazer parte de uma trama que ele não poderia ter previsto. Eu não fiz nada, gritou, mas não havia como voltar atrás. O olhar de Jamila agora misturava raiva e desilusão, mas ao mesmo tempo uma faísca de esperança, um desejo de entender. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o toque da sirene se intensificou. Senhor? Precisamos que o senhor se identifique. Há uma denúncia. O pânico tomou conta do seu coração. Renata estava olhando para ele com uma mistura de repulsa e vergonha. E enquanto o policial se aproximava, a realidade começava a desmoronar novamente. Tráfico e exploração de menores, disse o oficial. A multidão explodiu em murmúrios. Os olhos de Jamila estavam cheios de lágrimas de incredulidade. Victor só conseguia pensar em uma coisa. Quem ele era de verdade. E quem eram essas crianças que agora pareciam moldar seu destino? As luzes dos carros de polícia refletiam a verdade dolorosa. A vida que ele conhecia começava a desmoronar, e a única certeza era que aquela história estava longe de acabar. Victor estava paralisado, o peso das palavras do policial ainda ecoando em sua cabeça. Tráfico e exploração de menores. Aquilo não era real. Não podia ser. Ele olhou para Jamila, que se afastava lentamente, os olhos cheios de lágrimas, um abismo crescente entre eles. Era como se uma parte dele estivesse morrendo. O agente se posicionou mais perto, o olhar firme. Senhor, precisamos que você nos acompanhe. Victor queria gritar, e suas mãos tremiam. Eu não fiz nada. A multidão rugia. A tensão no ar estava quase elétrica. Mas entre o pânico e o desespero, ele sentiu uma sombra se aproximar. Jamila olhava para ele, e seus olhos refletiam a confusão e o desespero que ele sentia. Como tudo aquilo poderia estar acontecendo. O advogado que ainda estava ali, disse com a voz baixa e urgente. Victor, escute. Existe uma reviravolta. Não é o que parece. Mas ele mal conseguia processar. Uma parte do seu cérebro estava gritando por respostas, enquanto a outra estava paralisada pelo terror. Então a multidão se agitou. Um homem de aparência desgastada emergiu da multidão. Ele estava ofegante, os olhos arregalados. Victor! Ele gritou, e os murmúrios se calaram. Eu tenho informações. Estou aqui para ajudar. O tom de desespero na fala dele fez o coração de Victor acelerar. O homem parecia um estranho, mas havia algo nele
que chamava sua atenção. Você tem que ouvir isso, Victor. Isso é importante. O homem empurrou-se para frente, ignorando os olhares de reprovação que recebia. Ontem à noite, eu vi Renata com uma garota. Elas estavam discutindo. A menina não tinha mais de 13 anos. O murmúrio na multidão se intensificou, as pessoas começando a se mover em direção ao estranho. Que garota? Victor sentiu um frio na barriga, uma intuição horrível começando a tomar forma. Ela não estava sozinha. A Renata. Ela estava... O homem hesitou, buscando as palavras. A ansiedade na multidão se transformava em expectativa. Ela estava com ela, a menina que Renata colocou sob a guarda de uma outra família. E tem mais. A polícia. Eles não estão aqui por você. Eles estão atrás dela. A revelação pesou como uma tempestade. Olhou para Renata, que estava paralisada, o rosto pálido como cera. A pressão que antes se acumulava em seu peito agora era um tsunami. O que você quer dizer com isso? Perguntou Victor, quase em sussurro, mas a raiva começava a brotar em sua voz. O homem continuou. Ela escondeu a verdade sobre outra criança, a que você não sabia que existia. A Renata se envolveu em algo muito maior e mais sombrio do que você imagina. Não pode ser verdade. Renata, finalmente rompendo o silêncio, gritou. Você está mentindo. Eu fiz isso para proteger nossa família. Victor balançou a cabeça, o choque fazendo-o sentir-se tonto. Ele nunca havia imaginado que sua esposa pudesse estar envolvida em algo tão terrível. E, no entanto, ali estava a prova, despedaçando seu mundo em pedaços. A multidão murmurava. Victor podia ouvir fragmentos de conversas. Ela estava vendendo crianças. E essa não é a primeira vez. Ele não sabia mais em quem confiar. A dureza da realidade começava a apertar seu coração. Renata, você precisa explicar. Que garota é essa? O desprezo agora borbulhava nas palavras dele, ferindo a mulher que amava por tanto tempo. Renata parecia desmoronar. Eu fiz o que tinha que fazer. Você não entende. Não entendo? Tudo o que eu precisei saber estava nas minhas costas. Como você pode fazer isso? O policial se aproximou cautelosamente. Senhor, você precisa se afastar dela. Renata, você está sob investigação também. O olhar de Renata era de desespero. Victor, por favor, você não pode acreditar nele. Eu sou a sua esposa. O que ele diz não é verdade. A dor na voz dela parecia sincera, mas as dúvidas já estavam plantadas. E no meio de todo aquele tumulto, algo mais ocorreu. Um grito, agudo e penetrante, cortou o ar. Socorro! Era uma criança, e os olhares se viraram instantaneamente. Uma garota, de aproximadamente 13 anos, surgiu na beira da calçada, os olhos arregalados de medo. Eles estão vindo me pegar! Por favor, me ajudem! O mundo de Victor se desfez em um instante. Ele reconheceu a menina. A realidade atingiu como um soco. Era a filha de Renata, a que ele nunca soube que existia. E, naquele momento, tudo começou a se encaixar. A verdade que Renata havia escondido o tempo todo agora estava exposta, e cada mentira que ele acreditou começou a ruir. Os policiais e a multidão estavam atordoados, todos em silêncio, enquanto a criança se aproximava de Victor. Ele sabia que tinha que fazer uma escolha. Estaria ele pronto para enfrentar a verdade? A vida que conhecia estava prestes a desmoronar completamente. Agora, mais do que nunca, ele precisaria decidir quem ele realmente era no meio de tudo isso. Victor estava paralisado, o peso das palavras do policial ainda ecoando em sua cabeça. Tráfico e exploração de menores. Aquilo não era real. Não podia ser. Ele olhou para Jamila, que se afastava lentamente, com os olhos cheios de lágrimas. Um abismo crescente entre eles. Era como se uma parte dele estivesse morrendo. O agente se posicionou mais perto, o olhar firme. Senhor, precisamos que você nos acompanhe. Eu não fiz nada. Victor gritou. A multidão rugia, a tensão no ar estava quase elétrica, mas entre o pânico e o desespero, ele sentia uma sombra se aproximar. Jamila olhava para ele, e seus olhos refletiam a confusão e o desespero que ele sentia.
Como tudo aquilo poderia estar acontecendo? O advogado, que ainda estava ali, disse com a voz baixa e urgente: Victor, escute, existe uma reviravolta. Não é o que parece. Mas ele mal conseguia processar. Uma parte do seu cérebro estava gritando por respostas, enquanto a outra estava paralisada pelo terror. Então a multidão se agitou. Um homem de aparência desgastada emergiu da multidão. Ele estava ofegante, os olhos arregalados. Victor! Ele gritou, e os murmúrios se calaram. Eu tenho informações. Estou aqui para ajudar. O tom de desespero na fala dele fez o coração de Victor acelerar. O homem parecia um estranho, mas havia algo nele que chamava sua atenção. Você tem que ouvir isso, Victor. Isso é importante. O homem empurrou-se para frente, ignorando os olhares de reprovação que recebia. Ontem à noite, eu vi Renata com uma garota. Elas estavam discutindo. A menina não tinha mais de 13 anos. O murmúrio na multidão se intensificou, as pessoas começando a se mover em direção ao estranho. Que garota! Victor sentiu um frio na barriga, uma intuição horrível começando a tomar forma. Ela não estava sozinha. A Renata, Ela estava... O homem hesitou, buscando as palavras. A ansiedade na multidão se transformava em expectativa. Ela estava com ela. A menina que Renata colocou sob a guarda de uma outra família. E tem mais. A polícia. Eles não estão aqui por você. Eles estão atrás dela. A revelação pesou como uma tempestade. Victor olhou para Renata, que estava paralisada, o rosto pálido como cera. A pressão que antes se acumulava em seu peito agora era um tsunami. O que você quer dizer com isso? Perguntou Victor, quase em sussurro. Mas a raiva começava a brotar em sua voz. O homem continuou. Ela escondeu a verdade sobre outra criança, a que você não sabia que existia. A Renata se envolveu em algo muito maior e mais sombrio do que você imagina. Não pode ser verdade. Renata, finalmente rompendo o silêncio, gritou. Você está mentindo. Eu fiz isso para proteger nossa família. Victor balançou a cabeça, o choque fazendo sentir-se tonto. Ele nunca havia imaginado que sua esposa pudesse estar envolvida em algo tão terrível. E, no entanto, ali estava a prova, despedaçando seu mundo em pedaços. A multidão murmurava. Victor podia ouvir fragmentos de conversas. Ela estava vendendo crianças. E essa não é a primeira vez. Ele não sabia mais em quem confiar. A dureza da realidade começava a apertar seu coração. Renata, você precisa explicar. Que garota é essa? O desprezo agora borbulhava nas palavras dele, ferindo a mulher que amava por tanto tempo. Renata parecia desmoronar. Eu fiz o que tinha que fazer. Você não entende. Não entendo. Tudo o que eu precisei saber estava nas minhas costas. Como você pode fazer isso? O policial se aproximou cautelosamente. Senhor, você precisa se afastar dela. Renata, você está sob investigação também. O olhar de Renata era de desespero. Victor, por favor, você não pode acreditar nele. Eu sou a sua esposa. O que ele diz não é verdade. A dor na voz dela parecia sincera, mas as dúvidas já estavam plantadas. E no meio de todo aquele tumulto, algo mais ocorreu. Um grito, agudo e penetrante, cortou o ar. Socorro! Era uma criança, e os olhares se viraram instantaneamente. Uma garota, de aproximadamente 13 anos, surgiu na beira da calçada, os olhos arregalados de medo. Eles estão vindo me pegar. Por favor, me ajudem. O mundo de Victor se desfez em um instante. Ele reconheceu a menina. A realidade atingiu como um soco. Era a filha de Renata, a que ele nunca soube que existia. E naquele momento tudo começou a se encaixar. A verdade que Renata havia escondido o tempo todo agora estava exposta. E cada mentira que ele acreditou começou a ruir. Os policiais e a multidão estavam atordoados, todos em silêncio, enquanto a criança se aproximava de Victor. E naquele momento, ele percebeu algo mais. Um colar familiar na menina, uma peça que ele reconhecia. Era o mesmo que Renata lhe dera como presente anos atrás.
acreditando que era só um símbolo de amor. Ele olhou novamente para a garota, e os olhos dela se iluminaram com uma verdade devastadora. "Victor, eu sou a sua filha também!" ela gritou. E o mundo girou. Uma onda de choque percorreu a multidão. "O quê?" Renata esbugalhou os olhos, a palidez do seu rosto agora transformada em um mar de pânico absoluto. "Eu sou a real filha. E a Jamila? Jamila não é filha de ninguém aqui." As palavras da menina cortaram como vidro. "Ela é só uma garota que foi usada para esconder a verdade." Victor ficou sem palavras. O abismo sob seus pés começou a se abrir ainda mais, e a realidade que ele pensou que conhecia agora estava despedaçada. Ele estava cercado por mentiras, e as pessoas começaram a sussurrar, em choque, em descrédito. E no centro disso tudo, ele percebeu que essa nova verdade poderia mudar tudo o que ele acreditava. O que mais Renata havia escondido? E quem realmente eram suas filhas? O peso da angústia se enchia no ar. O presente se transformava em passado, e a única certeza era que os segredos estavam emergindo, prontos para consumir tudo. Uma nova tempestade estava prestes a estourar, e Victor sentia que, de alguma forma, o pior ainda estava por vir. Victor estava paralisado, o peso das palavras do policial ainda ecoando em sua cabeça. Tráfico e exploração de menores. Aquilo não era real. Não podia ser. Ele olhou para Jamila, que se afastava lentamente, com os olhos cheios de lágrimas. Um abismo crescendo entre eles. Era como se uma parte dele estivesse morrendo. A multidão estava em silêncio, cada rosto refletindo um mix de surpresa e condenação. Jamila parecia uma miragem, desapegando-se dele. Então, a revelação da menina ecoou em sua mente como um tambor. "Eu sou a sua filha também." As palavras dela ainda pairavam no ar, como se gritam um aviso que estava havia muito tempo ignorado. "Não pode ser." Renata, paralisada, esbugalhou os olhos. O pânico se espalhou em seu rosto. "Você está mentindo." Mas antes que a situação pudesse se desenrolar, alguém surgiu das sombras. Um homem, com uma expressão sombria, cortou o caminho na multidão. Ele tinha um ar de familiaridade que fez o coração de Victor arrepiar. "Victor." A voz dele era grave, quase como um aviso. "Você precisa saber a verdade." "Quem é você?" Renata gritou. Seu desespero acentuava a tensão do momento. "Eu sou o pai dela. E eu sou o pai de Jamila também." As palavras do homem atingiram Victor como se fossem um raio. O mundo girou. Ele estava paralisado, incapaz de processar. A realidade era um quebra-cabeça que não se encaixava. "Como assim?" A voz de Victor saiu trêmula. "Você não pode ser." "Você é?" "Sim, eu sou. E há algo que você deve saber." Ele se aproximou, segurando o olhar de Victor, que pisava na linha entre falta de fé e uma revelação quase inacreditável. "Renata não é quem você pensa que é. Eu e ela temos um passado que ela nunca quis que você soubesse." O sussurro na multidão aumentou, as pessoas balançando a cabeça. "O que isso significa?" Alguém murmurou. "O que você quer dizer?" Renata estava agora uma sombra do que fora. O pânico a consumia. "Você é louco, isso é uma farsa." "Loucura?" "Não, Renata. A loucura é esconder a verdade." O homem olhou diretamente para ela, e Victor sentiu a conexão. "Ambas as meninas, elas são irmãs, e têm o mesmo pai. Você escondeu isso de mim para que eu não soubesse que você estava envolvido em algo muito mais sombrio do que parece." Victor gelou. Uma tempestade de sentimentos o invadiu. As duas filhas, as duas vidas interligadas por um segredo que estava finalmente vindo à tona. "Por que você nunca me contou?" Ele se virou para Renata com desespero. As palavras dela saíram em sussurros defensivos. "Porque eu queria proteger você. Queria preservar a nossa família." Mas o homem prosseguiu, ignorando Renata. "E não é só isso. Há mais. Há um motivo pelo qual Renata fez tudo isso. Um motivo obscuro e doloroso. Há uma organização, uma rede."
O clima elétrico girava entre eles, e uma pergunta gritava na cabeça de Victor. O que vem a seguir? A tensão estava para estourar, e quando ele olhou em volta, viu a multidão dividida, alguns com expressões de compaixão, outros de julgamento. 2 agentes da polícia se aproximaram, armas à vista. Senhor, precisamos que você colabore, um deles disse, e o outro olhou diretamente para Renata. Precisamos interrogar você. Você está sendo acusada de muito mais do que imagina. Uma confusão de emoções tomou conta de Victor. Ele queria proteger Jamila, queria salvar sua nova filha, mas agora sua própria vida estava desmoronando. O que mais você escondeu, Renata? Cada palavra era um corte. A condenação pairava no ar, e Victor sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele olhou para o homem, depois para Renata. Qual era a verdadeira história? O que mais estava à espera para ser revelado nas sombras do passado? E, principalmente, em quem ele realmente podia confiar? Victor estava paralisado, o peso das palavras do policial ainda ecoando em sua cabeça. Tráfico e exploração de menores. Aquilo não era real. Não podia ser. Ele olhou para Jamila, que se afastava lentamente, com os olhos cheios de lágrimas, um abismo crescendo entre eles. Era como se uma parte deles estivesse morrendo. A multidão estava em silêncio, cada rosto refletindo um mix de surpresa e condenação. Jamila parecia uma miragem, desapegando-se dele. Então, a revelação da menina ecoou em sua mente como um tambor. Eu sou a sua filha também. As palavras dela ainda pairavam no ar, como se gritassem um aviso que estava havia muito tempo ignorado. Não pode ser! Renata, paralisada, esbugalhou os olhos. O pânico se espalhou em seu rosto. Você está mentindo! Mas antes que a situação pudesse se desenrolar, alguém surgiu das sombras. Um homem, com uma expressão sombria, cortou caminho na multidão. Ele tinha um ar de familiaridade que fez o coração de Victor arrepiar. Victor! A voz dele era grave, quase como um aviso. Você precisa saber a verdade. Quem é você? Renata gritou, seu desespero acentuando a tensão do momento. Eu sou o pai dela, e eu sou o pai de Jamila também. As palavras do homem atingiram Victor como se fossem um raio. O mundo girou. Ele estava paralisado, incapaz de processar. A realidade era um quebra-cabeça que não se encaixava. Como assim? A voz de Victor saiu trêmula. Você não pode ser. Você é! Sim, eu sou, e há algo que você deve saber. Ele se aproximou, segurando o olhar de Victor, que pisava na linha entre falta de fé e uma revelação quase inacreditável. Renata não é quem você pensa que é. Eu e ela temos um passado que ela nunca quis que você soubesse. O sussurro na multidão aumentou, as pessoas balançando a cabeça. O que isso significa? Alguém murmurou. O que você quer dizer? Renata estava agora uma sombra do que fora. O pânico a consumia. Você é louco! Isso é uma farsa! Loucura? Não, Renata. A loucura é esconder a verdade. O homem olhou diretamente para ela, e Victor sentiu a conexão. Ambas as meninas, elas são irmãs, e têm o mesmo pai. Você escondeu isso de mim para que eu não soubesse que você estava envolvida em algo, mas o homem prosseguiu, ignorando Renata. E não é só isso. Há mais. Há um motivo pelo qual Renata fez tudo isso. Um motivo obscuro e doloroso. Há uma organização, uma rede. O clima elétrico girava entre eles e uma pergunta gritava na cabeça de Victor. O que vem a seguir? A tensão estava para estourar, e quando ele olhou em volta, viu a multidão dividida, alguns com expressões de compaixão, outros de julgamento. 2 agentes da polícia se aproximaram, armas à vista. Senhor, precisamos que você colabore, um deles disse, e o outro olhou diretamente para Renata. Precisamos interrogar você. Você está sendo acusada de muito mais do que imagina. Uma confusão de emoções tomou conta de Victor. Ele queria proteger Jamila, queria salvar sua nova filha, mas sua própria vida estava desmoronando.
O que mais você escondeu, Renata? Cada palavra era um corte. Então, como um relâmpago cruzando o céu, houve um grito cortante. Parem! Uma mulher emergiu da multidão, com olhos que brilhavam de medo e determinação. Eu sou a avó delas. Todos pararam, os olhares se virando para ela, a incredulidade pairando no ar. Victor franziu a testa. O que você quer dizer? Ela se aproximou, os braços estendidos, como se quisesse abraçar a verdade. Eu sou mãe de Renata, e você precisa saber a verdade sobre Jamila e a outra garota. Elas não são apenas filhas de um homem que você pensava que era você. Há muito mais na história. O murmúrio de espanto se espalhou pela multidão, e Victor quase tropeçou. O que você está dizendo? Eu sou a única que sabe a verdade. E a razão pela qual isso tudo aconteceu é muito mais profunda do que você pode imaginar. O coração de Victor disparou. O que mais poderia estar escondido? A casa havia se transformado em um labirinto de segredos, e agora cada parede parecia ressoar com ecos de mentiras. A avó olhou intensamente para Victor. Se você quiser proteger suas filhas de uma tragédia ainda maior, você precisa ouvir. As pernas de Victor pareciam fraquejar. Como isso tudo poderia estar acontecendo? Uma reviravolta tão profunda que faria tudo o que ele acreditava parecer insignificante. O que vem a seguir era a única coisa que ele conseguia pensar enquanto a verdade começava a se desenhar, como uma sombra escura se aproximando à distância, pronta para devorar tudo o que ele conhecia. A avó olhou intensamente para Victor, como se tivesse prestes a lhe revelar um segredo que poderia abalar o mundo. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca. Se você quiser proteger suas filhas de uma tragédia ainda maior, você precisa ouvir. O coração de Victor disparava. A multidão estava em espera, todos os olhos fixos nele. O que você tem a dizer? Ele quase não conseguiu falar. A necessidade de entender o que estava acontecendo era mais forte do que seu medo. Havia uma razão para todas essas mentiras, Victor. Não são apenas Jamila e essa nova garota. Há um terceiro filho. Um filho que foi vendido, numa transação que Renata fez anos atrás. Cada palavra dela era um soco em seu estômago. O que você está dizendo? Um filho vendido? Como você sabe disso? A raiva e a confusão se misturavam enquanto olhava para Renata, que estava em choque. A verdade não é como a pintamos. Eu tentei protegê-la, tentei proteger todos vocês. Mas agora é hora de encarar os erros. Ela respirou fundo como se estivesse prestes a desferir um golpe. Essa rede que Renata se envolveu é perigosa, e ela está sendo observada. Renata começou a entrar em pânico. Você não sabe do que está falando. Eu fiz tudo para proteger nossa família. Você não pode tirar isso de mim. Sua voz estava alta, desesperada. O pânico ressurgiu em seus olhos, e Victor viu uma mulher que estava se desfazendo na frente dele. E se ela não for a única? O advogado que estava ainda ali interveio com uma voz grave. Uma vez que a verdade começa a se espalhar, é só uma questão de tempo até que outras pessoas entrem em cena. Renata está em risco. E você também, Victor. O nó na garganta de Victor se apertou. A ideia de uma organização obscura que lidava com crianças o aterrorizava. Ele olhou para Jamila, e novamente para a menina que dizia ser sua filha. Se tudo isso for verdade, o que mais você me escondeu, Renata? Que outro filho você fez? A pergunta saiu sem querer, e uma acusação silenciosa, mas poderosa. Antes que ela pudesse responder, o ruído da multidão foi interrompido por gritos. Vão embora! A polícia está chegando! As pessoas começaram a se dispersar, mas Victor estava paralisado, como se a realidade estivesse desmoronando ao redor dele. Foi então que houve uma explosão. Uma grande fumaça subiu do chão, seguida de um barulho ensurdecedor. O pânico se instalou. As pessoas gritavam e corriam em direção oposta. Victor virou-se, seu instinto de proteção ativado. No meio do caos, viu Renata desabar. Sua figura agora um reflexo do desespero. Não!
O que você fez? Ele não tinha certeza se estava perguntando sobre a explosão ou sobre toda a vida que eles construíram juntos. E no meio da fumaça, dirigindo a confusão, um grupo de homens mascarados apareceu. Um deles levantou a mão e gritou: "Não se aproximem! Estamos levando as meninas." O coração de Victor parou. Era como um pesadelo ao vivo. As duas meninas, que sempre pareceram seguras em sua vida, agora estavam prestes a ser levadas por essa força externa que ele nunca viu se aproximar. Jamila estava paralisada, a realidade começando a descer sobre seus ombros. "Não! Elas não vão a lugar nenhum!" Ele se lançou para frente, mas um dedo frio o segurou firmemente, impedindo seu movimento. "Afaste-se, ou você pode se machucar." Era uma voz dentro da multidão. Mas Victor não escutava. Ele estava cego pelo desejo de salvar aquelas que amava. No meio do pesadelo, sentiu uma mão em seu braço. Ele virou-se e viu a avó. "Victor, você precisa ir. Elas precisam de você lá em cima." Ele não sabia o que fazer. A confusão girava em sua mente, mas uma pergunta ecoava: o que vem a seguir? Enquanto os homens mascarados se moviam, levando suas filhas, Victor se sentiu impotente, as peças do seu mundo se despedaçando. Numa fração de segundo, ele percebeu que a batalha não era apenas sobre quem possuía a verdade, mas sobre quem tinha coragem de enfrentá-la e libertar aquelas meninas de uma rede que havia se revelado. Mais do que ele nunca poderia imaginar. Victor estava paralisado, a cena diante dele um verdadeiro caos. A fumaça subia, e os gritos da multidão ecoavam em seus ouvidos. Ele viu os homens mascarados se movendo rapidamente, arrastando Jamila e a outra menina, enquanto seu coração batia descompassado. Não, elas não vão a lugar nenhum. Ele lutava contra a corrente de pânico que o consumia. Os policiais tentavam controlar a situação. "Todos, para trás! Isso não é um lugar seguro." O agente gritava, mas Victor não conseguia se mover. A imagem das meninas sendo levadas o torturava. Com a adrenalina correndo, ele se lançou à frente, a determinação queimando em suas veias. "Eu não vou deixar isso acontecer." O homem mascarado olhou para ele e riu. "Você realmente acha que pode nos parar?" Seu tom desdenhoso fez Victor sentir a raiva ferver. "Se você fizer qualquer movimento, as consequências serão severas." E naquele momento, uma claridade atravessou a mente de Victor. Ele lembrou-se do que a avó havia dito sobre a verdade e a necessidade de enfrentá-la. Ele não poderia mais se esconder. "Renata, me ajude!" ele gritou, mas apenas viu o rosto da esposa em choque, perdida em sua própria desilusão. A avó, em meio à confusão, puxou Victor para mais perto. "Você tem que pensar, Victor. O que quer pela vida de suas filhas? Temos que criar uma distração." Seus olhos estavam cheios de súplica. A determinação dela incendiava algo dentro dele. "Dessa forma, podemos ajudar as meninas. O que você acha?" Ela se afastou ligeiramente, e Victor sentiu uma onda de esperança. Ele precisava de um plano, mas o tempo estava escasso. "Certo. Eu vou fazer a parte que você não consegue." Sua voz estava firme, mas o medo ainda pulsava forte. Ele olhou para Jamila, que estava à mercê dos homens que ameaçavam sua liberdade. A dor em sua expressão o atingiu como um soco. No instante em que ele começou a se mover, Victor viu uma oportunidade. Um dos mascarados estava distraído, conversando com um comparsa. Ele respirou fundo, deixando o medo de lado. Reuniu toda a coragem e avançou na direção deles, gritando: "Parem! Isso é um erro!" Os homens se viraram, a surpresa em seus rostos. Victor sentiu a adrenalina explosiva dentro de si. Um impulso incontrolável. "Deixem elas ir! O que estão fazendo é crime!" Enquanto falava, ele se movia sutilmente até a filha, procurando toda a força que tinha. Em um movimento rápido, agarrou a mão de Jamila. "Vem!" e puxou-a em direção ao lado oposto,
onde a multidão se dispersava, criando uma abertura. Para sua surpresa, a outra menina também se juntou a eles, seguindo com confiança, mesmo em meio ao pânico. Os homens hesitaram por um instante, mas o momento foi preciosamente curto. Foi o suficiente para a avó e os policiais começarem a agir, cercando os mascarados, cercando-os. A fumaça começou a se dissipar, e as vozes de apoio da multidão tornaram-se mais comuns. Isso, protejam elas! Victor, segurando as mãos das meninas, sentiu um peso enorme se levantar de seu coração. A ação culminante estava ali, e enquanto corriam, o pânico começou a se transformar em esperança. As sirenes da polícia ecoavam, cada vez mais próximas, e os homens mascarados começaram a recuar. Finalmente, ao encontrarem abrigo em uma esquina, uma sensação de vitória percorria o grupo quando a polícia cercou os homens e os deteve. Victor ofegava, mas havia um brilho em seus olhos. Ele olhou para Jamila. Depois para a outra menina. Vocês estão bem? Estamos, respondeu Jamila. A fragilidade ainda presente, mas agora havia uma força crescente. Elas tinham lutado, e agora estavam ali, juntas. O que acontecerá a seguir era incerto, mas naquele momento, a luz da união e da verdade brilhava. E enquanto a confusão se acalmava, Victor teve certeza de uma coisa: nenhuma mentira poderia durar para sempre. As verdades surgem e um novo capítulo começava para suas filhas, e ele estaria lá para sustentá-las. O futuro ainda era um mistério, mas eles enfrentariam isso juntos, finalmente livres do peso das mentiras. Agora, se você chegou até aqui, eu preciso que você me faça um favor imenso. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que